Olá, sou o Pedro Eric e neste vídeo vamos falar sobre a afirmação adventista de que foi a Igreja Católica Romana que mudou o sábado para o domingo. Será verdade? Os adventistas repetem esta afirmação tão constantemente que eles acreditam que seja absolutamente verdadeira. Qualquer pessoa familiarizada com seus ensinos não precisa de provas de que eles realmente fazem tal afirmação. A senhora White diz: o Papa mudou o sábado do sétimo para o primeiro dia da semana. Primeiros Escritos, página 26. O seguinte é da revista Signs of Times, outubro de 1914. Domingo é o primeiro dia da semana e a sua observância pertence à Igreja Católica. Todo aquele que aceita a instituição dominical como sábado aceita, portanto, uma instituição da Igreja Católica. A Igreja Católica diz: pelo meu poder divino aboli o dia de sábado e ordeno-vos que guardeis o primeiro dia da semana. E eis que todo o mundo civilizado se curva em reverente obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Mas há duas objeções a esta teoria. Primeiro, os adventistas assumem e argumentam que a Igreja Católica começou a ser formada cerca de 300 anos depois de Cristo. Antes disso a Igreja era uma igreja pura, verdadeira, mas depois que Constantino entrou para a Igreja, aí complicou tudo, a Igreja foi se afastando da verdade e assumindo falsas doutrinas, e o domingo é uma delas. Mas isso só a partir do ano 300 da era cristã. Portanto, se a Igreja Católica tivesse mudado o sábado, a mudança não poderia ter sido feita antes dessa data tardia. Então eles facilmente encontram, e citam com prazer, um grande número de catecismos católicos, padres católicos e desafios católicos aos protestantes, todos se vangloriando de que a Santa Igreja Católica mudou o sábado. Os adventistas dizem que a própria Igreja Católica assume que foi ela que mudou. Então é verdadeiro. Isso resolve a questão. É verdade que a Igreja Católica realmente fala essas coisas. Mas será que foi a Igreja Católica apostatada depois do ano 300 que fez a mudança, ou a mudança já havia sido realizada pela Igreja cristã bem antes disso? Ainda no primeiro e segundo século? É uma questão que precisamos saber com certeza. A segunda objeção que fazemos à tese adventista é a seguinte: as autoridades católicas sempre falam com veemência que a sua Santa Igreja Católica remonta aos apóstolos e começou com eles, e que a mudança foi feita por eles, ou seja, quando a Igreja Católica diz que foi ela que mudou, está se referindo à Igreja ainda no tempo dos apóstolos. Eles mudaram e não a Igreja Católica apostatada dos anos 300 ou mais. Ou seja, os adventistas parecem incoerentes, pois acreditam na Igreja Católica quando ela diz que foi ela que mudou, mas não estão dispostos a acreditar que a Igreja Católica e a Igreja primitiva são as mesmas. Para os adventistas a Igreja cristã primitiva não fez a mudança, quem fez foi a Igreja Católica de Constantino e dos Papas. Podemos concordar que realmente a Igreja Católica original não é a mesma Igreja que a Igreja Católica Romana, ou o Papado. A Igreja cristã primitiva não tinha papas. A base pela qual a Igreja Católica Romana faz a falsa alegação de que ela mudou o sábado é fazendo a falsa alegação adicional de que a atual Igreja Romana remonta e inclui os apóstolos. Mas vamos defender aqui que a alegação da Igreja Romana é falsa. Não foi ela que mudou, mas sim a Igreja cristã primitiva bem antes de Constantino e dos Papas. Os seus membros leigos e as pessoas comuns não sabem disso e, portanto, são facilmente enganados. Nenhuma classe de pessoas denuncia a Igreja Romana com mais veemência do que os adventistas. Eles os consideram enganadores, falsos mestres, perversores da história, e repudiam suas afirmações arrogantes como inúteis, exceto na mudança do sábado. Aqui eles apresentam e publicam para o mundo sua mera afirmação como resolvendo a questão além de qualquer disputa. Os católicos não oferecem nenhuma prova da sua afirmação de que mudaram o dia. Eles afirmam que é assim e deixam por isso mesmo. Os adventistas aceitam isso de bom grado sem qualquer prova. Considere agora, a Igreja Católica Romana faz todas as seguintes afirmações arrogantes.
A Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira. 2. São Pedro foi o primeiro Papa da Santa Igreja Católica. 3. O atual Papa de Roma é o sucessor linear divinamente nomeado de São Pedro. 4. O Papa de Roma é o vigário de Jesus Cristo na Terra. 5. O Papa é infalível. 6. O Papa possui as chaves do céu. 7. Todos, incluindo os adventistas, fora da Igreja Católica são hereges. 8. Os protestantes estão em dívida com os católicos pelas Sagradas Escrituras tal como lhes são dadas. 9. Os padres católicos têm autoridade para perdoar pecados. 10. A Igreja Católica Romana mudou o sábado do 7º dia para o domingo, o primeiro dia. A Igreja Católica reivindica fortemente todos estes 10 itens. O que os adventistas do 7º dia dizem sobre essas afirmações? Eles rapidamente negam todos os 9 primeiros, dizem que são todos falsos, sem qualquer fundamento de fato. Mas quando você chega ao 10º, a mudança do sábado, então os adventistas se atropelam para aceitar cada palavra disso como a verdade infalível. Isso resolve a questão além de qualquer disputa. A Igreja Católica simplesmente reconhece que realmente fez o trabalho. A Igreja Católica Romana sustenta que tudo realizado pelos apóstolos é atribuído à própria Igreja. Essa crença é central para a afirmação católica de ter alterado o sábado. O termo Papa originalmente significava pai e era usado para todos os sacerdotes, mas foi restrito aos bispos pelo Papa Gregório VII em 1073. O título de Papa, tal como é usado agora, surgiu centenas de anos após o período em que os adventistas afirmam que o sábado foi mudado, tornando improvável que tenha sido alterado pelo Papa. A expressão Igreja Católica hoje refere-se principalmente à Igreja de Roma, excluindo outras denominações. No entanto, historicamente, católico significava universal e foi usado para descrever toda a comunidade cristã. Após a divisão entre as igrejas oriental e ocidental em 1052 DC, a Igreja Ocidental assumiu o título católica. Alegações exclusivas sobre o termo católica pela Igreja Romana são consideradas infundadas e contraditórias aos fatos históricos. O termo que Igreja Católica foi usado desde os tempos apostólicos para descrever toda a comunidade cristã ortodoxa em todo o mundo. A Igreja Greco-Católica Oriental, fundada pelos apóstolos, é considerada a verdadeira Igreja-mãe com 150 milhões de fiéis. A Igreja Romana, durante 300 anos, foi uma igreja missionária apoiada pela Igreja Grega Oriental. Portanto, afirmar que o sábado foi mudado pela Igreja Católica implica a mudança feita pelos apóstolos, os fundadores da Igreja Universal, não necessariamente pela Igreja Romana. Assim, o reverendo bispo Rafael, de Brooklyn, Nova York, bispo da Igreja Grega Oriental, me escreve, em 30 de março de 1914. O nome oficial da nossa igreja é a Santa Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Foi fundada no tempo dos apóstolos e pelos 12 apóstolos, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. A partir do dia de Pentecostes, Atos 2, nossa igreja nunca esteve sujeita à Igreja Romana, ou à Igreja Latina. Papas, ou ao papado. A própria Igreja Romana foi uma missão grega durante quase 300 anos, e a língua grega era a língua em que a liturgia, ou missa, era celebrada na cidade de Roma. A Igreja do Oriente nunca desde o início foi conhecida por qualquer outro nome que não católico, nem retirou este título em nenhum documento oficial. Assim, então, os fatos históricos são estes. A Igreja Católica original começou com os apóstolos, e incluiu todos os cristãos ortodoxos séculos antes do surgimento da corrupta Igreja Católica Romana. Esta Igreja Papal posterior não teve nada a ver com a mudança do sábado.
A falsa alegação de que a Igreja Romana mudou o dia baseia-se na falsa alegação adicional dos romanistas de que ela é a Igreja Católica Apostólica pura e original. Ministros adventistas inteligentes sabem disso muito bem e não são inocentes ao omitirem afirmá-lo. Geralmente, porém, os seus membros ignoram completamente estes fatos. Eles supõem ignorantemente que a Igreja Católica Romana é a única Igreja Católica. Bem, ficamos por aqui. No próximo episódio adentraremos mais e mais nosso tema. Deixe seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Até o próximo vídeo.